Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos para a parte 5 de translação e rotação das cônicas. E agora a gente vai ver o caso 3 de rotação e translação, que é o caso das parábolas. Vamos começar? O caso 3, que são das parábolas, a gente vai ver o ângulo de rotação, tá? Vou girar o eixo x e o eixo y a um ângulo θ qualquer, eu vou ter o x' e y', tá? Ó, x' e o y', e aí você constrói a parábola normalmente, ok? Uma dica que eu dou, tanto na construção da parábola quanto das outras cônicas também rotacionadas, é que você pode virar a folha, ó. Você pode girar a folha e deixar o eixo x' e y' reto, como se fosse o eixo normal, o eixo x e o eixo y. Olha eles aqui, ó, o eixo x e o eixo y. E aí você constrói a tua parábola, hipérbole ou elipse normalmente. Depois é só voltar a folha na posição normal, tá bom? Então, o que que acontece? Vamos supor que eu tenha essa parábola aqui, ó, nessa equação. Com essa equação, ela tem o termo x e y. E aí significa que ela está rotacionada. E essa equação é com relação ao eixo x e y normal, sem estar rotacionado. Acontece que se ela tiver assim, eu não consigo colocar na forma reduzida, ou forma padrão, para eu identificar o vértice, né? Que seria x ao quadrado igual a 2p vezes y, por exemplo. E aí eu não consigo identificar o vértice nem o P para colocar o foco e a reta diretriz e identificar se ela está voltada para cima, ou se é para baixo, se é para um lado, ou se é para o outro. Então a gente segue os passos do caso 3 para eu deixar ela na forma normal, de uma parábola normal. Que aí a gente consegue fazer o gráfico, tá? Lembra da aula de parábolas? E aí, deixando ela na forma normal, eu construo o gráfico dela, só que normalmente, só que no eixo rotacionado, que é o eixo x' e o eixo y', tá? Mas normalmente ele só tá inclinado. Então, vamos ver como é que a gente faz o gráfico desta parábola aqui, ok? No caso, eu já falei que é uma parábola, mas vamos supor que você não soubesse que é uma parábola. A gente faz b ao quadrado menos 4ac, lembrando que o a, nesse caso, vale 1, o b, 2, o c vale 1 também, que é 1y ao quadrado, o d vale 8, o e vale menos 8, e o f, como não tá aqui, ó, seria assim, ó, mais 0 igual a 0, o f igual a 0, tá bom? Então, no b ao quadrado menos 4ac, então, eu tenho 2 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o b, o c, que é 1 também. Então, daria 4 menos 4, que é 0. Se é igual a 0, significa que é uma parábola, ok? Eu já tinha falado, dei o spoiler, né? Agora, vamos ver o ângulo de rotação. No ângulo de rotação, tangente de 2θ é igual a B sobre A menos C. O B é 2, o A é 1 e o C é 1. Então, dá 2 sobre 0, que não existe. Ou seja, tangente de que ângulo não existe, né? De 90 graus. Logo, θ é igual a 45 graus. Esse vai ser o nosso ângulo de rotação. Agora é só seguir os passos do caso 3, tá? Então, primeiro, achar a cotangente de 2θ. Então, é A menos C. Então, 1 menos 1 dividido por B, que é 2. Dá 0 dividido por 2, que é 0. Segundo, achar o seno de 2θ, que é igual a 1 sobre raiz de 1 mais cotangente de 2θ ao quadrado. Cotangente de 2θ deu 0, 0 ao quadrado, que dá 0. Ou seja, vai dar 1. Terceiro passo, resolver esse sistema para achar o A' e o C'. Então, A' mais C' é igual a A mais o C. Então, 1 mais 1, A' menos C' é igual a B, que é 2, dividido pelo seno de 2θ, que a gente achou que equivale a 1. Ou seja, eu tenho um sisteminha, A' mais C', que é igual a 2,
a linha menos C', que é igual a 2 também. Vou fazer por adição, aqui dá 0, 2A' igual a 2 mais 2, 4. A linha igual a 4, não, 4 dividido por 2, que é 2. Achei o A', só vim aqui e achar o C'. Então, 2 mais C' igual a 2, C' igual a 0. Ok? Então, vamos para o quarto passo, que é para eu achar o valor do D' e do E', tá bom? E é só substituir, né? O D' vai ser igual a D vezes cosseno do ângulo, o D é 8. Então, 8 vezes cosseno, o ângulo que a gente achou era de 45 graus, mais o E vezes o seno, o E igual a menos 8, então vai ficar menos 8 vezes seno de 45 graus. O E' é menos D, então menos 8 vezes o seno de 45 graus, mais o E vezes cosseno, então menos 8 vezes cosseno de 45 graus, ok? Ou seja, vou fazer aqui embaixo. D' é igual a 8, tanto o cosseno quanto o seno de 45 graus são iguais a raiz de 2 sobre 2. Então, fica 8 raiz de 2 sobre 2, menos 8 raiz de 2 sobre 2, é 0. E o E', menos 8 raiz de 2 sobre 2, menos 8 raiz de 2 sobre 2, que tanto seno quanto cosseno de 45 graus são raiz de 2 sobre 2. Então, eu tenho menos 2 vezes 8 raiz de 2 por 2, corta, igual a menos 8 raiz de 2, ok? O quinto passo, F' igual a F e o F igual a 0, ok? E agora é só substituir. O A' tinha dado no terceiro passo 2, x ao quadrado, x' ao quadrado, mais o C que deu 0, y' ao quadrado, mais o D' que deu 0 de novo, mais o E' que deu menos 8 raiz de 2y, e o F' que é 0, igual a 0, ok? Então, só para simplificar, ficaria 2x' ao quadrado, menos 8 raiz de 2y', que é igual a 0, ok? Ou seja, então, só recapitulando, a gente tem a parábola com essa equação, que é em relação ao eixo x ou y normal. A gente rotacionou a 45 graus, tá? E essa aqui é a equação dela rotacionada a 45 graus. Para diferenciar, a gente deixou como x' e y'. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela na forma padrão da parábola para a gente poder identificar o vértice e o P, tá? Então, 2 está multiplicando, passo dividindo, ou seja, vai ficar x' ao quadrado igual a 4 raiz de 2 y', tá bom? Tá ao quadrado aqui, faltou ao quadrado. E agora, eu consigo identificar o vértice que fica na origem, tá? E aí, eu tenho que o 2P igual a 4 raiz de 2, logo P igual a 2 raiz de 2, que é aproximadamente 2,8, tá bom? Essa elipse, ela é voltada para cima, né? Porque tá x ao quadrado e aqui tá positivo. Então, o foco fica ali dentro e a reta diretriz fica abaixo do vértice, tá bom? Para fazer o gráfico da parábola rotacionada a 45 graus, então, primeiro eu vou rotacionar o eixo x e y a 45 graus. Para isso, eu vou precisar do nosso transferidor. O transferidor, lembra que eu tenho que colocar o centro na origem, ele tem que estar bem alinhadinho dos dois lados, e aí você conta 45 graus. 10, 20, 30, 45 graus. O eixo y também, 10, 20, 30, 45 graus, tá? E aí, você vem com a régua e é só traçar ali, ó. Deixa eu apagar aqui com o centro na origem, só vir, ó, e fazer a reta, tá? A gente vai ter o eixo x rotacionado a 45 graus. Para o eixo y, a mesma coisa, você vai onde você fez o risquinho, que é o 45, né? E vem com a régua e
a gente tem também o eixo Y rotacionado a 45 graus. Vou chamar de x' e vou chamar de y' só para diferenciar do eixo x e o eixo y normal, tá? Eu falo normal porque ele é normal, ele ficou no mesmo lugar. Agora eu vou fazer o gráfico dessa parábola no eixo x e y rotacionado a 45 graus. Mas agora eu faço normal. O vértice é na origem, então eu vou colocar o vértice na origem. O P deu 2,8, então metade 1,4, né? Para eu colocar ali o vértice, ó, 1,4 foco, 1,4 para baixo a reta diretriz. Então, aqui eu vou contar 1,4, mais ou menos aqui eu tenho foco, e 1,4 mais ou menos aqui eu vou ter a nossa reta diretriz. Vamos ver se eu consigo fazer bem retinho, ó. Imagine que ela ficou paralela ao eixo x', tá? Então, a reta diretriz. Para traçar melhor a parábola, a gente precisa identificar 2 pontos, tá bom? Então, eu vou achar 2 pontos. Vou jogar, se y for igual a 1, eu vou ter que o x ao quadrado é igual a 4 raiz de 2 vezes 1, que é o próprio 4 raiz de 2. Tá ao quadrado passa como mais ou menos 4 raiz de 2, isso é aproximadamente 2,4, o que me dá 2 pontos possíveis. 2,4 para x e 1 para y, e menos 2,4 para x e 1 para y, tá? Então, vou colocar os pontos ali, ó. Então, é 2,4 mais ou menos aqui, e do 1 ali, ó. Vou ver se eu consigo fazer. Eu tô fazendo meio de olho, né? Então, 2,4 mais ou menos aqui, tá? E aí, a gente tem os 2 pontos ali, ó, que pertencem, aí é só traçar, né? Eu coloquei já, porque eu não ia conseguir fazer muito certinho na parábola. Ok? Então, eu tenho a parábola rotacionada a 45 graus. Então, aqui eu vou deixar 2 parábolas para vocês fazerem, tá? Não esqueçam de fazer o gráfico certinho. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.